Fala galera, hoje é dia de The Walking Dead, volume 10. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Charlie Adlard no ano de 2009. O 10º arco de The Walking Dead é chamado de O que nos tornamos. E aqui a história desenvolve um pouco mais os sentimentos de alguns personagens do grupo e como os efeitos do mundo mudaram todos, em algum nível, para pior. O volume 10 contém as edições de número 55 até a número 60, e como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui, mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com o Rick se lembrando do passado. De um certo dia, quando Carl quase foi atropelado por um carro ao correr para fora de casa. Rick o pegou a tempo e levou o filho pequeno para dentro, o mandando para o seu quarto. Quando Lori aparece, Rick comenta como quase perdeu seu filho. Mas quando Lori se aproxima para consolá-lo e lhe dá um beijo, ela se transforma numa morta-viva. Lori começa a devorar Rick enquanto ele diz que merece isso por não ter conseguido protegê-la. Rick acorda desse pesadelo e, sem conseguir dormir mais, ele sai da sua tenda. O grupo estava na estrada, caminho a Washington, e Abraham estava de vigia enquanto os outros dormiam nesse momento. E como Rick não consegue dormir mais depois desse pesadelo, ele se oferece para ficar no seu lugar. Quando Abraham vai para sua tenda, deixando Rick sozinho, nesse momento ele pega o telefone da sua mochila e, como sempre, ele escuta a voz de Lori do outro lado da linha. Ele começa a conversar com a voz da sua falecida esposa, contando sobre o seu sentimento de culpa por ter deixado Lori e Judith morrerem. E Lori diz para ele ficar tranquilo, não foi culpa sua. Mas Rick sabe que o que ele está ouvindo não é Lori de verdade. Então Rick acha que tá ficando louco e diz para a suposta Lori que ele precisa parar de falar com ela. Nesse momento, Glenn aparece para assumir o seu posto na vigilância noturna no lugar de Abraham, mas Rick, ainda com o telefone na orelha, diz que vai cobrir o turno de Glenn. Ele pode voltar a dormir. E Glenn, que ainda estava grogue de sono, aceita a oferta imediatamente. Ao voltar para sua tenda, ele encontra Maggie acordada. Ela não conseguia dormir. Ela achava que dormiria melhor quando saísse da fazenda, mas não é o que está acontecendo. Naquela manhã, todos acordam e Glenn vai falar com Rick e Carl. Glenn agradece Rick por ter assumido seu turno e comenta que estava tão grogue de sono que ele pensou ter visto Rick falando no telefone. E Rick, sem graça, finge que foi só uma ilusão mesmo. De qualquer forma, todos se preparam para continuar o caminho, colocando as tendas que são de Abraham no seu caminhão. O grupo passa por uma cidade em busca de suprimentos, e enquanto Abraham cuidava dos caminhantes, os outros pegavam o que encontravam. Só que ao se distrair com os suprimentos, Rosita é pega de surpresa quando um caminhante agarra sua perna. Eugene corre até ela. Não para salvá-la, mas para evitar que ela mate o caminhante, porque Eugene achou aquilo intrigante. Aquele morto-vivo parecia sem forças. Ele era movido pelo instinto de querer se alimentar de carne humana, mas por algum motivo ele não conseguia se mover direito de tanta fraqueza. Então Eugene analisa esse morto-vivo por alguns instantes e até aproxima o seu rosto da criatura, mas o caminhante mal consegue se mover para mordê-lo. Eugene queria entender por que esse caminhante ficou tão fraco assim. Mas de qualquer forma, o grupo se reúne e sai dali antes que mais mortos-vivos apareçam. Naquela noite, o grupo se reúne em volta de uma fogueira e Eugene começa a anotar as coisas que observou daquele morto-vivo enfraquecido. Rick até comenta que eles já viram muitos tipos de mortos-vivos, mas nunca um como aquele, que parecia até mesmo desnutrido. No meio da conversa, Glenn se levanta para procurar por Maggie, que disse que ia fazer as suas necessidades, mas já fazia um tempo. Então Glenn procura entre as árvores e fica horrorizado quando a encontra, porque Maggie
estava pendurada. Ela tinha acabado de se enforcar. Desesperado, Glenn grita por ajuda e todos vão ajudá-lo a tirar Meg dali. Com Meg no chão, Glenn percebe. Ela não estava respirando. Sabendo o que vem depois, Abraham diz que eles precisam atirar na sua cabeça. Mas Glenn não está pronto para desistir ainda. Ele quer salvar Meg e tenta fazer ela voltar a respirar com massagem cardíaca. Mas Abraham não quer arriscar e tira Glenn de perto dela. Uma discussão começa com todos discordando das atitudes de Abraham. Glenn tenta enfrentá-lo, mas Abraham o derruba e aponta sua arma para a cabeça de Meg. Só que é aí que Rick aponta a sua arma para a cabeça de Abraham. Abraham diz que é assim que deve funcionar com Rick. Ele deve matar qualquer um que discorda dele. Todos sabem que se uma pessoa morre, ela volta como morto-vivo. Então Abraham não entende por que não o deixam fazer isso. Acontece que realmente era muito cedo, e isso se prova real quando Meg volta a respirar. Glenn abraça Meg e grita para Abraham que ela está viva. Isso o deixa em choque, porque Abraham quase matou alguém sem nenhuma necessidade, por pura precipitação. Depois do susto, todos voltam para suas tendas naquela noite. Andrea e Dale conversam sobre a situação. Eles acham tudo muito triste, principalmente por causa de Sofia. Ela já perdeu seus pais biológicos e agora quase perdeu a sua mãe adotiva. Eles se preocupam, até porque eles têm os seus próprios filhos adotivos agora, Ben e Billy, e pensam como seria se isso acontecesse com eles. Do lado de fora, Rick estava fazendo a vigia mais uma vez, quando Abraham aparece para assumir o seu posto. Mas antes de Rick sair, Abraham o segura e diz que se Rick apontar a arma para ele mais uma vez, ele vai matá-lo. Só que Rick não abaixa a cabeça. Ele responde que se Abraham o obrigar a apontar sua arma para ele de novo, ele não vai hesitar em atirar. Enquanto isso, juntos na sua tenda, Glenn tenta falar com Meg sobre o que aconteceu, mas ela não quer falar sobre o assunto. No dia seguinte, conforme todos acordam, Michonne vai falar com Rick, o elogiando pelo que fez na noite passada. Todos estavam em choque naquela situação, mas só Rick agiu e confrontou Abraham. Rick estava começando a voltar a ser o líder que era antes. Mas apesar de Rick gostar dos elogios, ele fala que vai ser preciso mais do que isso para convencê-lo de que ele não provocou a morte da sua esposa e da sua filha com a sua liderança errada. Nesse momento, Andrea tentava falar com Meg, mas a garota estava hostil e continuava não querendo falar sobre o que aconteceu. Isso distrai Rick enquanto ele fazia suas necessidades na mata. E por causa disso, ele é pego de surpresa por um morto-vivo. Nisso, Abraham aponta uma arma para sua direção, mas ele parece se segurar, e no fim ele atira para eliminar o caminhante, salvando a vida de Rick. Abraham, inclusive de forma irônica, diz para Rick ter mais cuidado. Enquanto isso, Glenn e Meg conversam sobre os seus cavalos. Meg queria deixá-los ir, acreditando que eles estavam atrasando o resto do grupo que estava em veículos. Mas Glenn discorda, porque acredita que eles podem ser úteis quando os carros ficarem sem combustível. Nesse momento, Sofia vai falar com Meg e, a chamando de mãe, ela pede para não abandoná-la. E ao ouvir isso, Meg chora e abraça Glenn. Enquanto Rick volta para junto dos outros e conta o que aconteceu, Rosita vai procurar Abraham e o encontra do lado do seu caminhão, segurando a sua arma e tremendo. Abraham pede por ajuda. Ele não sabe lidar com esse tipo de situação, como quando alguém o confronta da forma que Rick o confrontou. Naquele momento, Abraham estava cheio de fúria. Ele não sabe se estava apontando sua arma para Rick antes ou depois do morto-vivo aparecer. E ao dizer isso, ele abraça Rosita, pedindo para ela ajudá-lo, porque ele não quer voltar a matar pessoas mais uma vez. Rosita acalma Abraham, dizendo que ele não teve culpa. As pessoas que ele matou o forçaram a fazer isso. Ele não era um animal.
mas Abraham não sabe se tem controle para isso, não desde que perdeu a sua esposa e os seus filhos. Ele precisa de algo para focar suas energias agora, e Rosita diz que tem ela, e assim ela o beija, antes de voltarem para junto dos outros. Depois disso, eles retomam a jornada, e com mais um tempo de estrada, eles encontram um posto de gasolina desativado. Todos param por ali, porque logo depois tinha um cruzamento entre a Interestadual e outras duas rodovias. Eugene analisa o mapa e conclui que o melhor caminho seria ir para o leste, pegando a rodovia 95, que os levaria direto até Washington. Então Abraham vai falar com Rick sobre isso, mas Rick diz que ele quer seguir ao norte, mais especificamente para sua cidade, Cynthiana, no Kentucky, que ficava a uns 400 quilômetros de distância ao norte. Acontece que a delegacia de polícia onde Rick trabalhava ainda tinha uma boa quantidade de armas, e ele sabe disso porque esteve lá no começo disso tudo, e ele tem as chaves ainda. Isso ajudaria muito o grupo todo, e ao falar das armas, Abraham concorda em ir para lá. Pelas contas de Rick, na atual situação, eles demorariam um dia para ir e um dia para voltar. Seria um pequeno desvio que valeria a pena pelos suprimentos. Então eles decidem ir, mas não todos. Só Rick com Carl e Abraham. Os outros ficariam ali naquele posto esperando pela sua volta. Todos concordam, inclusive Dale diz que vai deixar um bilhete no posto caso eles encontrem um lugar melhor para ficar. Michonne queria ir junto, já que ainda não confiam totalmente em Abraham. Mas Rick acha melhor ela ficar por ali, para proteger o resto do grupo. Fora que ela serve como um plano B, e pode ir atrás deles caso demorem mais do que o planejado para voltar. Assim, depois das despedidas, eles começam a viagem. Os três seguem pela rodovia, que estava rodeada de mortos-vivos. E naquela noite, eles param na estrada para descansar. O problema é que quando Abraham fazia a vigia noturna, ele é rendido por 3 bandidos. Eles queriam roubá-los, e ao ver quem mais estava no carro, eles ficam empolgados por um deles ser uma criança. Um dos bandidos pega Rick ao acordá-lo de surpresa, enquanto o outro pega Carl, e o terceiro continua apontando a sua arma para Abraham. Rick tenta revidar com golpes, mas só com um braço ele não consegue lutar direito. E para piorar, como punição pela reação de Rick, os bandidos decidem abusar de Carl. Rick tenta impedi-los e é agarrado por um dos homens. Mas nisso, Rick morde o pescoço do bandido, numa mordida tão forte que arranca parte da sua carne. Isso assusta aquele que tinha rendido Abraham, que aproveita a brecha para atirar nele, o matando imediatamente. Rick também mata o bandido que ele mordeu, e como um animal raivoso, ele parte para cima daquele que estava prestes a abusar de Carl. Abraham ia atirar no bandido, mas Rick diz para deixar com ele. O homem assustado tenta fugir, mas Rick não iria deixá-lo sair vivo depois do que ele quase fez ao seu filho. E assim, Rick mata o terceiro bandido com uma faca de forma brutal. Abraham abraça Carl nesse momento, e o garoto olha tudo que o pai fazia com aquele homem. Na manhã seguinte, Rick e Abraham conversam sobre o que aconteceu, enquanto Carl dormia. Abraham comenta que aquilo não é algo passageiro, isso vai marcá-los pro resto da vida. Mas Rick diz que sabe fingir, e que essa não foi a primeira vez que algo parecido o fez perder uma parte da sua alma. Às vezes parece que Rick já não é mais totalmente humano. Mas ele faria qualquer coisa para proteger o seu filho. E ao ouvir isso, Abraham chora, o que pega Rick de surpresa. Então Abraham diz que tá na hora dele contar como perdeu a sua família. Abraham conta que, quando o surto começou, ele, a sua família e outros conhecidos, amigos e vizinhos se juntaram para tentar sobreviver. Mas alguns desses supostos aliados simplesmente violentaram a sua esposa e a sua filha, enquanto forçaram seu filho a assistir tudo. Abraham não entendia o porquê daquilo. Ele pensava que conhecia aquelas pessoas.
eram boas pessoas, mas algo nelas mudou junto com o apocalipse. Milhares de criaturas bizarras andavam pelas ruas, mas os maiores monstros estavam dentro do abrigo com a sua família. Quando Abraham descobriu o que aconteceu, ele matou os agressores da forma mais brutal possível. O problema é que a sua família viu ele fazer isso, e eles passaram a ter medo dele. Com isso, eles fugiram. E quando Abraham os encontrou alguns dias depois, era tarde demais. Eles tinham se transformado em mortos-vivos. A sua filha apareceu na frente dele, e por instantes, Abraham tinha a impressão de que ela se lembrava dele, do que ele fez, e não o perdoava. E assim, Abraham atirou no rosto da sua garotinha. Mas as coisas não param por aí. Quando Rosita e Eugene se juntaram a ele, eles contaram sobre os planos de ir para Washington. Dessa forma, não apenas Abraham, mas outros que estavam com ele ainda decidiram ir junto. Até que num determinado ponto, Abraham, Eugene e Rosita foram traídos. Parte do grupo tentou roubá-los e fugir, então Abraham matou todos eles. Era roubar para sobreviver, mas Abraham não se importou. Ele até mesmo achou fácil e sequer ficou incomodado por ter feito aquilo. Mas Abraham não gosta desse sentimento. Ele não gosta do homem que se tornou. Um homem que a sua família iria odiar. Em resposta a isso, Rick começa a contar suas próprias experiências. Como ele matou Dexter quando ele queria expulsá-los da prisão onde eles estavam se abrigando. E do conflito contra o governador e as pessoas de Woodbury, mais especificamente de Cesar Martinez, que os enganou, fazendo parecer que ele estava traindo o governador apenas para saber onde ficava a prisão e assim contar aos seus inimigos. Rick o perseguiu, o atropelou e o espancou até a morte. Tudo isso para proteger os seus amigos e principalmente a sua família. Ele também comenta que o governador foi o assassino da sua esposa e da sua filha. Abraham pergunta por que Rick está lhe contando isso. E Rick responde que talvez realmente algo tenha mudado nas pessoas depois que o mundo ficou daquele jeito. Mas Rick acredita que isso não é totalmente ruim, porque pessoas como Rick e Abraham, que mudaram junto com o mundo, estão dispostos a fazer qualquer coisa para sobreviver e proteger os seus entes queridos. E isso é uma coisa boa, mesmo que isso signifique não gostar dessa sua nova versão. Ele só não queria que Carl soubesse das coisas que ele fez. Mas, para surpresa de Rick, Carl estava acordado, escutando tudo nesse momento. E ele conta as suas próprias experiências. Mais especificamente quando ele matou Shane. No início, ele ficou assustado com o que fez. Mas agora ele está feliz por ter feito aquilo. E queria ter atirado no homem que matou a sua mãe e a sua irmã. Ele também viu o que Rick fez com o homem que tentou machucá-lo na noite passada. E Carl não desviou o olhar. Ele ficou feliz que o seu pai tenha feito o que fez. Na verdade, Carl queria ter ajudado a matá-lo. Mas Carl tinha medo que o seu pai soubesse desse seu lado sombrio. Então, chorando, Rick abraça o seu filho. Enquanto isso acontecia, o resto do grupo permanecia no posto, esperando pelo retorno de Rick e dos outros. Nisso, Dale acorda, indignado e odiando ter que dormir num acampamento. Ele queria encontrar um novo lugar para morar junto com Andrea e as crianças, mesmo que isso signifique se separar dos outros. Mas Andrea discorda dessa decisão e questiona se Dale abandonaria Rick, mesmo depois de tudo que ele passou. Dale diz que sente pena de Rick, mas não acha que ele é o mesmo homem que conheceram antes. Na verdade, o homem que Rick está se tornando agora o assusta. A conversa é interrompida pela chegada de Eugene e Rosita. Inclusive, Andrea aproveita para perguntar a Eugene sobre o seu corte de cabelo. Ele usa um mullet, algo não muito comum para um cientista, e Eugene afirma que é exatamente por isso que ele adotou esse visual. Ele não quer que ninguém saiba sobre as suas verdadeiras habilidades só olhando a sua aparência. Nesse momento, Michonne entra na conversa, dizendo que está preocupada com a comida, que está acabando rapidamente, sugerindo que eles comecem a racionar.
E por mais que os outros não concordem que isso seja necessário por enquanto, Eugene concorda em preparar um inventário do que eles têm em estoque para ter um controle melhor dos mantimentos. Enquanto isso, Dale diz que vai pegar o caminhão para procurar um lugar melhor para eles ficarem, e pede para Andrea ir junto com ele. Enquanto isso, Rick, Abraham e Carl finalmente chegam em Cynthiana e param na antiga casa de Rick e de Carl. Eles não querem entrar, mesmo porque não tem mais nada para eles ali dentro. Rick tá ali procurando outra pessoa, na verdade. Nesse momento, ele é atacado por alguém com uma pá. Ele acha que era Duane, já que da última vez que ele foi acertado por uma pá naquele lugar, era o garoto. Só que dessa vez não era Duane, era o seu pai, Morgan. O homem que ajudou Rick quando ele tinha acabado de acordar do seu coma. Mas Morgan estava diferente de antes, parecendo um pouco insano. E Rick pergunta o que aconteceu. Morgan então mostra para Rick o que tem dentro da sua casa. Era o seu filho Duane, agora um morto-vivo. Isso aconteceu 3 meses atrás. Morgan só consegue se lembrar de Duane gritando por ele, até não conseguir mais gritar. Morgan o mantém preso numa corrente, e Rick percebe ossos perto de Duane. Morgan explica que algumas pessoas passaram por ali, tentando roubá-los, e ele os matou e os entregou para Duane. Acontece que ele simplesmente não consegue dar um fim no seu filho. Mas Rick explica que aquele não é mais Duane. O filho de Morgan morreu. Aquilo era só o seu corpo reanimado. Então Rick dá uma arma para Morgan, dizendo para ele deixar Duane descansar e depois se juntar a eles do lado de fora. Rick volta para fora da casa e diz que quer levar Morgan junto com eles. Mas Abraham se sente desconfortável em ter um desconhecido no grupo. Mas Rick diz que tá tudo bem, porque Morgan é como eles. Ele é um homem mudado por esses novos tempos, e ele faria de tudo para proteger os seus entes queridos. Nesse momento, eles escutam um tiro, e Morgan sai da casa, dizendo que estava feito, e agora podem ir embora. Mas na verdade Morgan não atirou em Duane. Ele atirou na corrente que o prendia, libertando assim o seu filho morto-vivo. Morgan então se apresenta para Carl e o abraça, feliz por Rick ter encontrado seu filho. Só que tanto Abraham como Carl se sentem desconfortáveis com Morgan, mas Rick garante que não tem com o que se preocupar. Assim, todos entram no carro e partem para o departamento de polícia, sem perceber o agora libertado e zumbificado Duane andando pelas ruas da cidade. No carro, Carl comenta com o pai como é estranho ver a sua cidade naquele estado. Onde eles tomavam café da manhã, por exemplo, agora estava cheio de caminhantes. No caminho, Morgan diz estar feliz por Rick ter encontrado sua família e pergunta de Lori. Então ele fica triste ao ouvir sobre o que aconteceu. De qualquer forma, eles chegam no departamento de polícia. Abraham até pergunta por que Rick ainda tem as chaves daquele lugar. E Rick responde que é uma mania dele desde antes do surto. Ele se sente nu sem aquelas chaves no bolso. Ele até levava as chaves durante as férias, e Lori sempre brincava com a cara dele por causa disso. Desde que Rick e Morgan passaram por ali, ninguém mais entrou naquele lugar. Uma pelo local estar trancado, e outra por não ter praticamente mais ninguém vivo naquela cidadezinha. O problema é que com isso, Morgan se lembra de tudo que aconteceu nesse último ano, de tudo que passou. E descontrolado, Morgan começa a bater a própria cabeça na parede, até sangrar, aumentando ainda mais o desconforto de Abraham e de Carl. Mas Rick ainda tenta se manter compreensível com tudo que ele passou. Independente disso, eles pegam tudo que precisam, e enquanto colocam tudo no carro, Rick garante para Abraham que tá de olho em Morgan. De volta à estrada, para voltarem ao encontro dos outros, Carl percebe que Morgan fica encarando, e então o garoto grita para ele parar com isso. Morgan se desculpa. Ele não queria ficar encarando, mas Carl o lembra muito do seu falecido filho. Naquela noite, tanto Rick como Abraham fazem a vigia.
Rick até sugere que Abraham durma um pouco, mas Abraham diz que depois do que aconteceu da última vez, nenhum deles vai conseguir dormir. Até mesmo Carl está acordado. Eles apenas falam baixo para não acordar Morgan, sem saber que Morgan também não conseguia dormir. Ao amanhecer, todos voltam para a estrada, mas logo eles se veem com problemas, porque ao descer uma colina, eles se deparam com uma enorme quantidade de mortos-vivos. Aquilo era o que Abraham os alertou antes, era uma manada. Eles até tentam passar atropelando todos, mas isso não dá certo, e o carro bate em outro parado que eles não conseguiam ver no meio daquela multidão de caminhantes. Isso joga Abraham para longe, e sem escolhas, Rick, Carl e Morgan são obrigados a abandonar o carro e fugir correndo dali. Logo, Abraham se recupera e lhes dá cobertura, então todos pegam o que podem, inclusive Abraham carrega Carl, e eles fazem a única coisa que podem fazer naquele momento: correr o mais rápido possível. De repente, Rick diz para eles pararem de correr. Acontece que, se eles continuassem correndo em frente, eles iriam chegar até onde estavam os outros. Ou seja, eles estariam atraindo a manada diretamente para os seus amigos. Nesse momento, Carl percebe uma casa perto dali e sugere que atraiam os mortos-vivos para lá e façam parecer que continuam lá dentro, enquanto fogem pela porta dos fundos. Então, é isso que eles fazem. O grupo entra pela porta principal e a bloqueia com móveis, enquanto Carl e Morgan procuram por qualquer coisa elétrica ou eletrônica ainda funcionando, e que faça barulho suficiente para enganar os caminhantes, mantendo a sua atenção dentro daquele lugar. Quando vai procurar por alguma coisa no andar de cima, Morgan encontra um quarto de criança com um autorama, mas ao pegá-lo, ele percebe o corpo morto de um garoto deitado na cama, com um furo na cabeça. Morgan vai para o quarto do lado e encontra uma boneca falante, mas lá dentro ele encontra também uma garotinha, morta da mesma forma que o garoto. Morgan pega a boneca e passa no quarto dos pais, encontrando assim a mãe e o pai com a cabeça explodida, com uma espingarda ainda no corpo do homem, e uma furadeira ensanguentada no chão. Aparentemente, o pai matou os filhos, depois a esposa, e então ele se matou. No andar de baixo, Carl encontra um liquidificador. Então Morgan desce e conta o que viu, mas eles não têm tempo para pensar nisso agora. Desse jeito eles colocam o plano em prática, porque os mortos-vivos estavam começando a invadir a casa. E assim eles ligam tudo que encontraram e fogem pela porta dos fundos. Enquanto tudo isso acontecia, Andrea e Dale encontraram um tipo de fazenda abandonada, onde estavam nesse momento, onde o pequeno Billy encontra o seu irmão Ben mutilando um gato. E Ben manda Billy não contar a ninguém sobre isso. Sem saber o que estava acontecendo, Dale e Andrea apenas observam os gêmeos de longe e conversam sobre a situação. Dale queria ficar ali, acreditando que seria um lugar seguro para eles. Não era o típico lugar onde saqueadores procurariam, e ao mesmo tempo era aberto o suficiente para eles identificarem ameaças a uma boa distância. Mesmo assim, Andrea não se sente confortável em ficar, por mais tentador que seja. Enquanto isso, no posto, Glenn, Maggie e Michonne esperavam pela volta de Rick e dos outros. E enquanto Michonne matava alguns caminhantes, Glenn conversa com a sua esposa. Glenn queria conversar sobre o que aconteceu antes, mas Maggie garante que tá tudo bem agora. Ela estava passando por um período sombrio depois da perda do pai e do irmão. E não apenas a morte da sua família, mas também o fato de que ela e Glenn não conseguiam engravidar. Mas depois que Maggie fez o que fez, ela percebeu uma coisa. O pai dela estava errado. Não tem nada os esperando do outro lado. Aquele era o único mundo que existia. E ela quer ficar ali, com Glenn e com Sofia. Isso porque Glenn faz até mesmo aquele mundo valer a pena ser vivido para ela. Tava tudo bem com Maggie agora. Só que o momento é interrompido quando Rick e os outros chegam correndo, já alertando sobre a manada.
Eles falharam na tentativa de despistar os mortos-vivos, e agora eles estavam a caminho, então todos precisam pegar suas coisas e sair dali o mais rápido possível. Assim, todos juntos vão para a fazenda onde Dale e os outros estavam, que era perto dali. Rapidamente eles chegam e todos concordam em empacotar suas coisas e sair logo. Todos menos Dale. Ele não quer ir embora, e até pergunta se, caso eles ficassem quietos, se os mortos-vivos apenas passariam direto por aquela área. Mas Eugene explica que basta um único caminhante decidir entrar na sua casa, que vários outros vão fazer o mesmo. Ou seja, se eles ficassem e tentassem ficar quietos, eles poderiam ter a sorte de passar despercebidos. Mas considerando a quantidade de mortos-vivos de uma manada, isso era quase impossível. Então, mesmo não gostando, Dale concorda em ir embora. Assim, todos terminam de colocar as coisas no caminhão e estavam prontos para ir. Enquanto se preparavam, Andrea fala com Dale e ele diz que não está feliz em continuar e que ele não consegue parar de pensar em Rick. Para Dale, tudo o que estava acontecendo era culpa de Rick. Foi ideia de Rick ir para sua cidade o que provocou aquela manada indo na sua direção. E para piorar, ele acabou trazendo um homem louco junto, se referindo a Morgan. Dale agora acredita que Rick sempre vai colocá-los em perigo com as suas decisões erradas. Mas eles não têm tempo para discutir sobre isso agora. Eles precisam partir dali. E Dale concorda, dizendo de forma sarcástica que está ansioso para descobrir a próxima forma que Rick vai colocar todos eles em perigo mais uma vez. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O 10º volume de The Walking Dead desenvolve mais o íntimo dos personagens, principalmente de Rick, Carl, Abraham e Maggie, mostrando realmente como esse apocalipse mudou totalmente as pessoas, em todos os sentidos, independente do que elas eram antes disso tudo. Ainda é a transição do fim da guerra contra o governador e a preparação para os novos conflitos. Morgan é uma adição ao grupo aqui, que começa meio estranho, mas que melhora com o passar do tempo. E claro que outros personagens ainda vão ser adicionados com o passar dos volumes. Mas além de adições, o grupo também vai passar por perdas. Mas tudo isso é história para outro vídeo. Por isso se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.